para a empresa, contra os 24 milhões de reais positivos no mesmo período de 2022. O valor foi impactado pelos resultados brutos calculados em 79 milhões de reais. Os prejuízos consecutivos resultaram em um semestre negativo para a empresa, com 267 milhões de reais contra um lucro de 33 milhões dos primeiros 6 meses de 2022. Então, fertilizantes Heringer, lembramos que foi comprada por uma empresa suíça no ano passado, controlada por russos. A fertilizantes Heringer, situação complicada para a empresa. E vamos então chamar o nosso analista técnico de hoje, o Hamilton Ribas, analista de investimentos da Folio Invest, analista CNPI técnico. Muito bem-vindo, Hamilton, e muito obrigado por sua participação hoje aqui no Closing da BMC. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito prazer aí. Espero contribuir com conhecimento para todos. Vamos lá, então vamos dar uma olhada no Ibovespa, que não consegue superar o patamar de 120 mil pontos. O que você está vendo no gráfico? E o que você está vendo também no dólar, que voltou a subir, alcançando R$ 4,90. Qual é a sua visão sobre Ibov e dólar? Perfeito. Para o Ibovespa, eu vejo aqui, a gente tem uma resistência bem interessante em 122 mil pontos. Essa resistência ela vem desde março de 2022, tá? Caso ela rompa essa resistência de 122 mil pontos, ela busca o topo histórico. Quanto que é o topo histórico? O topo histórico está lá na casa dos 131 mil pontos e 500, 131 e 500. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Veja se vocês conseguem enxergar. Conseguimos ver. Perfeito. Então, como eu disse, né, essa resistência aqui, vamos lá, só um minutinho. Vou botar a tela aqui. Vamos ver então enquanto... Aqui, agora conseguimos. Manda ver, então. Perfeito. Ótimo. Ó, a primeira resistência é essa linha amarela de 122 mil pontos. Tá? Esse aqui é o gráfico do Ibovespa, gráfico diário. Cada barra verde, vermelha, representa um dia de negociação. Então, qual que é o meu veredito aqui, né? Qual que é a minha análise? Esse canal que o Ibovespa se encontra, ó, entre 94 mil pontos e 122 mil pontos, ele está caminhando nesse canal aqui desde 2020. Estou desenhando aqui as retas, né? Ele bate lá em 122, volta para 94, bate em 122. O que ele precisa agora para ganhar força? Ele precisa romper essa resistência em 122 mil, exatamente essa linha amarela. Rompendo 122, praticamente certeza que ele vai bater lá no 131, que é o topo histórico, tá? O topo histórico do Ibovespa se encontra aqui, nessa parte de negociação, que é de abril de 2021. Então, a gente precisa o quê? Primeiro romper o 122, lá na casa do 123, ele caminha até o 131, e aí nós vamos ter o teste da última resistência do Ibovespa, nessa casa do 131. Rompendo o 131, aí, meu amigo, vai continuar essa grande tendência de alta, 150, 160, 180 mil pontos, quiçá 200 mil. Tá? Mas ele precisa romper primeiro esse desafio aqui, ó, no 122 mil. Isso pelo gráfico diário. Perfeito? Perfeito. Não, antes do dólar, né? Exatamente. Ibov e dólar. Vamos lá, dólar. O dólar caminha numa tendência de baixa. Tá? Deixa eu ampliar o gráfico aqui, vai ficar mais fácil a gente tirar aquela poluição de fluxo e book. Então, veja só, esse aqui é o gráfico do dólar, gráfico diário. Tá? A mesma coisa do Ibov, né? Cada dia representa um dia de negociação, cada candle, no caso, né? Cada barrinha verde e vermelha aqui. Se a gente olhar numa tendência macro, ó, veja que ele caminha em topos e fundos descendentes. Ele desce com mais força, sobe com fraqueza, desce com mais força, sobe com fraqueza, desce com mais força, e agora ele fez o pullback. O que é o pullback? Esse pequeno movimento de alta, tá? De 4727 até 4923, qual é dois candles aqui, tá?
Perceba que aqui ele fez um candle de alta, aqui vem um candle de baixa. Esse candle de baixa, ele representa a queda do mercado. E o candle de hoje, que é essa barrinha, ele não teve força para romper essa máxima aqui. Mostra a fraqueza do dólar. Ele mostra que vai acontecer a mesma coisa que ele fez aqui, perceba, ó, e mais esse movimento de baixa. Então, é muito propício, é muito provável, eu nunca posso dar certeza absoluta, mas eu tenho grande convicção que o próximo movimento do dólar é mais uma pernada de baixa, assim como ele fez aqui e fez aqui. Se a gente olhar um pouquinho lá para trás, veja só, né? Ele também fez movimento de baixa aqui, movimento de baixa aqui. Então, assim, o que eu vejo para o dólar? Mais um movimento descendente aí nos próximos pregões. Tá? Assim, quem quiser... eu quero operar dólar, Hamilton, o que eu posso fazer? Comprar ou vender? Eu venderia. Mas a gente não pode deixar de usar o stop loss. Se você for operar vendido no dólar para ganhar com a queda, eu recomendo um stop loss na faixa dessa negociação aqui, ó. Em torno de 4,98 para colocar um stop loss, que é uma ordem de compra. Se eu entro vendido, eu coloco uma ordem de compra para estopar minha operação de venda. Ele não pode subir até os 5,10, 5,20 para você sair dessa operação, tá? E o alvo dessa operação em torno de 4,65. Vai entrar vendido agora 4,92 e estopar com um lucro em torno de 4,65 aqui, tá? Perfeito. Então, assim, a gente vê aqui, assim, para quem gosta do dólar em baixa, está muito bom, né? Uma análise de queda aí para os próximos pregões. Perfeito, perfeito. Vamos dar uma olhada também nas ações que mais caíram hoje, Melius, CVC e Lojas Renner. O que você está achando de Melius, CVC e Lojas Renner? Olha, Melius, né, Cash 3, eu tenho uma linha bem interessante aqui em 10 e 10. Essa linha branca é uma linha, a gente chama, como se fosse um cataclisma, a gente chama, né? Que é vários pontos de gráfico eles se interseccionam, como se estivessem no mesmo ponto. Mas, enfim, aqui, nesse movimento, a gente chamava de suporte. Houve um rompimento desse suporte aqui, veio para baixo, depois ele veio para cá, veio para lá, dançou, e agora ele estacionou novamente nessa linha branca, 10 e 10. Perceba que quando ele bateu novamente em 10 e 10, deixa eu ver, ó, veja só, ele teve dificuldade de romper essa região. E aí começou pequenos candles de baixa aqui, ó. Teve esse candle, depois esse candle mais forte, um candle de tentativa de recuperação, depois outro candle de baixa. Então, o que me mostra aqui, esses últimos candles, né? Que vai continuar com o dólar numa tendência de baixa, tá? Eu percebo aqui que ele vem para caminhar nessa tendência de baixa. Lembrando que o analista, ele tem que ser desapaixonado. A gente não gosta, poxa, eu quero que a empresa prospere, quero que as empresas subam. Mas a gente tem que ser desapaixonado no sentido de olhar para o mercado, olhar o que os gráficos estão dizendo e fazer uma análise sobre isso. Independente do que a gente gosta ou não da empresa, olhar o que o gráfico está mostrando nesse momento. Então, nesse caso, eu apontaria mais uma tendência de baixa aí para Melius, tá? Perfeito. Vamos dar uma olhada em Lojas Renner também? Vamos lá. Lojas Renner. Lojas Renner está um pouquinho bagunçada. A gente vê uma região de resistência aqui em 21,51. Que é um ponto onde no passado foi resistência e suporte, tá? Essa linha veio daqui e dessas tentativas de rompimento, tá? Desceu, aí ele fez um rompimento falso aqui, que é quando ele rompe, depois ele vem para baixo, tentou de novo, veio para baixo, é o ponto mais importante da Lojas Renner, aqui na casa dos 21,10. Nesse momento, ela está ali congestionada, pelo gráfico diário, a gente não tem assim, eu não tomaria uma decisão de compra e venda nesse momento. Eu aguardaria. Para eu comprar essa ação, eu esperaria ela romper essa linha amarela. Porque se eu comprar agora R$19, a chance de ela bater aqui e voltar a cair é muito grande. A não ser que você seja um day trader ou um swing trader, que opera mais curto prazo, né? Daí você compraria aqui e venderia perto da casa dos 21,10, se ela chegar até lá.
qual é a tendência? A tendência ainda é de baixa também para ela. Porque se a gente olhar por essa visão mais ampla, a gente diz ampliar a floresta, não olhar só as árvores, os galhos, ampliar um pouco a visão da floresta, ainda está numa tendência de baixa, né? Não dá para fazer ainda uma operação de buy and hold. Eu não compraria e seguraria. Se eu fosse comprar e segurar, eu esperaria romper aqui a casa dos 21,10. Por quê? É mais sensato fazer isso? Porque ela pode caminhar para 16, para 14, para 13, e aí você comprar ela 19 e perder a oportunidade de comprar mais embaixo, né? Se ela bater, por exemplo, a 14 reais, está 19 agora. Se ela jogar o preço for lá para 14 reais, você vai comprar uma ação com bastante desconto. Então, assim, eu esperaria um pouco mais para entrar em lojas Renner. Se me falar, Milton, você compra ou vende nesse momento? Se eu tivesse que tomar uma decisão, eu venderia, pela tendência de baixa, tá? Pressupondo que ela vai caminhar nessa tendência de baixa. Porque me parece, assim, se olhar até pelas minhas linhas verdes aqui, que a gente chama de linhas de suporte e resistência, ela está abaixo dessas linhas verdes. Quando o preço está abaixo das linhas verdes, essas linhas aqui, a minha probabilidade maior é que ele continue caindo, né? A minha análise é de queda. Perfeito, perfeito. Agora, então falamos de cash, trade, Melios, Roger Sender e CVC. O que você acha de CVC? CVC B3, vamos lá. CVC Exatamente, B3. que também está sofrendo muito no último período a ação na CVC. É lamentável a gente ver um movimento como esse, né? A gente é humano, a gente não é robô, então a gente tem sensações e emoções. Por mais que a gente opere de forma fria, racional, calculista, a gente não quer ver uma empresa perder tanto patrimônio como essa daqui, né? Como o IBR3, como o Cash, Viver e tantas outras. A gente percebe que o topo histórico dela, rapidamente, aqui foi na casa dos R$51, e hoje ela está custando R$2,90. E aí, para quem gosta de pegar ação barata, dá a impressão que, poxa, eu tô pegando uma ação com desconto. Ela estava R$2,80, ela chegou a custar 51, está R$2,90. Existe uma luz no fim do túnel? É a grande questão. O que a gente pode verificar é que a região de suporte aqui dessa ação está perto de 2,62. Aqui, ó, entra na casa aqui dos 2,60, 2,62, muito perto dos 2,90 atualmente. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, a tendência ainda é de baixa, tá? Ela tem uma resistência aqui na casa dos R$5. Os topos e fundos são cada vez mais baixos. Né? Veja, aqui tem um movimento forte de queda, um pullback de alta, movimento forte de queda, um pullbackzinho de alta, mais uma pernada de baixa, tenta subir, vem com tudo uma queda, aí faz um movimento assim, volta para baixo. Se essa ação ela chegar na casa aqui dos R$2,50, ó, aqui na casa dos R$2,55, eu gosto de ver, eu gosto de comprar essa ação bem nesse ponto, tá? Tá bem perto, tá R$2,90. Eu acredito que ela vai chegar daqui alguns dias, no máximo até final de julho, ela chega até aqui os R$2,55, e aí a gente vai ver depois ela voltando lá na casa dos R$5. Se a gente comprar ela perto do 2,55, perto daqui, ó, 2,60, 2,55, caso a gente consiga comprar bem aqui, a gente tem uma possibilidade de lucro de 86%, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar bem ali, perto de 85%, 86%, tá? Se a gente comprar bem, logo aqui embaixo na casa dos 2,70 e vendendo lá na casa dos R$5. É uma boa oportunidade de compra. Se você quiser antecipar essa entrada, Hamilton, eu quero comprar agora. Não é o mais recomendado, tá? Não vou dizer que é impossível ela subir. A tendência ainda é de baixo, mas caso você queira antecipar, não recomendo. Mas se você quiser fazer isso, você vai ter um stop loss um pouco mais alto. Por quê? Você compraria 2,89, 2,90 e ia vender muito trote. Você iria perder em torno de 15%, não sei se a audiência conseguiu pegar ali, ó, 15% de loss, porque eu estoparia a operação na casa dos 2,48. Eu compraria 2,90, estoparia em torno de 2,48, estoparia com prejuízo. Se ela chegar até aqui embaixo, ó, e fazer o mesmo movimento que ela fez nos pregões anteriores, qual o movimento? De sentir suporte na região aqui de suporte mesmo, fazer um candle de alta
como aqui e como aqui, aí você tem um sinal mais válido de compra, ao invés de comprar com a faca caindo. Né? A gente costuma dizer que a faca aqui está caindo. A faca está caindo. A gente gosta de comprar quando a faca cai no chão e a gente pega ela paradinha, não pega ela no movimento de baixo. E aí a gente tem uma confiança muito maior para comprar e aguardar novas altas dessa ação. A faca já caiu, eu posso pegar ela ali sem estar com risco de pegar o negócio e furar o suporte com tudo, né? Então, faca caída, faca no chão, dá para pegar. Agora eu quero saber das facas subindo aqui, porque Banco do Brasil Seguridade, forte alta, 2,38%, vem de uma tendência também muito positiva, o Banco do Brasil Seguridade. A Embraer também sobe 2,17% e a companhia siderúrgica, aliás, não, a Dexco 1,71%. Então, o que você está vendo com o Banco do Brasil Seguridade? Depois a gente dá uma olhada em Embraer e Dexco. Olha, Banco Brasil Seguridade, um ponto bom que ela rompeu agora, exatamente agora, R$ 32,10. Um ponto excelente de compra. Perceba, né, que ela vinha batalhando nessa região de compra desde o dia 17 de 5 de 2023. E agora, em agosto, dia 7, ela rompeu. Rompeu com esse candle vermelho. Então, vamos lá desenhar rapidamente. Perceba que ela vinha brigando aqui, jogava para cá, jogava para lá. Rompeu, jogou para cima, desceu, subiu, enfim. Agora ela rompeu com esse candle. Esse candle é um doji, é um candle de indecisão. Seria bacana se ele tivesse um candle mais para cima, mais alto, né? Se fosse mais ou menos assim, ó, né? Sem esse corpo pequeno. Porém, ele fechou acima dessa linha amarela. O que isso mostra para nós? Que a decisão do mercado, a briga dos compradores e vendedores, quem venceu foram os compradores, acima da região amarela. Então, a oportunidade de compra é excelente em BBS3. O que a gente vai ver com muita probabilidade aí nos próximos pregões? Esse movimento ascendente, tá? Então, pô, Hamilton, você falou em queda das ações? Não, tá aí uma boa ação para a gente comprar num bom ponto de compra, exatamente agora. Se você comprar agora, BBSE3, eu recomendaria um stop loss de segurança abaixo daqui, ó, dos R$ 30,50, tá? Compra agora, imediata, que fechou acima dessa região amarela. E se caso ela fizer um falso rompimento, começar a descer, stop loss na casa de R$ 30,60. Perfeito, perfeito. E Embraer, o que você está achando? Isso, Embraer, vamos dar uma olhada. Veja só, está muito interessante Embraer, exatamente agora, num bom ponto de compra. Perceba que nós temos, ó, o candle está de alta, tá? Esse candle de hoje aqui é um candle de alta, e ele está sentado numa linha dinâmica de suporte, essa linha verde aqui, que é uma linha de suporte. Perceba, note aqui que nos 4 últimos movimentos de queda, esse movimento de queda, esse movimento de queda e esse movimento de queda, né, teve 3 últimos movimentos, depois que o preço desceu até ela, voltou a subir, voltou a subir, voltou a subir. Então, o que a gente vê? Que está exatamente agora um bom ponto de compra. A gente tem muita convicção que ela vai fazer isso aqui nos próximos pregões. Você pode comprar agora barato a R$17,88. Nós temos aí mais 15 minutos de pregão, uma boa oportunidade de compra, tá? Está bem propícia para subir nos próximos pregões. E o stop loss, caso essa ação não faça aquele movimento de alta, eu recomendaria o stop loss em 16,80, tá? Abaixo desses últimos suportes aqui. Perfeito. Por último, Dexco. O que você está achando da Dexco, que também há vários dias vem aparecendo entre as maiores altas do dia? Então, Dexco é DXCO3. Qual que é a sua visão sobre a Dexco para o nosso público? Vamos ver se conseguimos. Agora sim conseguimos ver. Está ouvindo? Perfeito. Conseguimos ouvir. Pode mandar bala. Ela fez aqui um movimento em V. O que é um movimento em V? Basicamente, ele vem para cá, ganha força numa região de suporte. Isso aqui é suporte, lá atrás foi resistência. Faz esse movimento em V. Nesse momento, ela está testando um topo anterior, né?
aqui na casa dos 9,50. E está vindo com muita força. Né? Dá para ver claramente que os últimos movimentos aqui, ó, não teve nenhuma parada, né? Foi simplesmente porrada para cima. Hoje mesmo ela está fechando num ponto bem decisivo. Tá? Um ponto bem decisivo. Por quê? Nós tivemos nessa região um movimento forte de queda depois que ele tocou. Qual movimento? Qual preço? 9,50. Nas últimas 2 vezes que o preço chegou até ele, ela caiu, né? Caiu para cá, veja. Então, será que agora ele vai romper essa região dos 9,50 e caminhar lá para os 12, para os 13 reais? Ou então ela vai voltar a cair como ela fez nas 2 vezes anteriores? É difícil a gente saber o que vai acontecer, mas a gente, com a leitura do mercado, a gente pode tomar algumas decisões. Qual decisão que a gente pode tomar? Essa ação a gente vai acompanhar para ver o que ela vai fazer amanhã. Se amanhã ela romper essa região de resistência, como que ela romperia? Ela vai fazer um candle mais ou menos assim. Tá? Ela vai fazer esse candle de alta, rompendo essa linha amarela do 9,50. Se ela bater 9,70 amanhã, ela já vai mostrar para mim que a força compradora venceu a força vendedora. E ela está nesse exato momento brigando. E amanhã que nós vamos saber. Vai subir, se ela subir acima de 9,50, bater 9,60, fizer um candle de alta, rompendo a máxima dessa região de 9,50, eu sou comprador em Dexco, tá? Agora, se ela perder força, se ela fizer esse candle de baixa aqui, ó, eu já não sou comprador. Porque se ela começar a fazer esse movimento, é bem propício que ela volte lá na casa dos 7,40, tá bom? Ah, mas Hamilton, eu estou comprado em Dexco, o que eu faço? Se você está comprado em Dexco, eu não ficaria comprado, tá? Eu não arriscaria continuar comprado se amanhã ela perder 9,10. Perceba o seguinte, se você está comprado, ela está numa região de resistência. Logo, ela tem uma força vendedora nessa região de resistência. Caso amanhã ela rompa 9,5, ela bata 9,10, eu recomendo você vender essa ação, tá? Se você estiver de fora, pega essas 2 entradas que eu falei, né? Desculpa, pega essa entrada se caso ela romper aqui 9,55, 9,60. Se ela tiver uma negociação acima de 9,60, aí você entra nessa ação. Aí você compra. Perfeito. Isabela, você tem alguma pergunta para o nosso analista técnico de hoje? Ano? Não estou conseguindo ouvir, Isabela. Eu acho que a Isabela pediu Suzano. Suzano, que está na disputa aí para uma empresa chinesa. Queria que você desse uma olhada, por favor, em Suzano. Vamos lá. Vamos ver uma região aqui de consolidação. Engatou uma bela tendência de alta. Poucas resistências anteriores. Vamos ver o gráfico de 60, se a gente pode olhar uma oportunidade pelo gráfico de 60 minutos. Caminha numa tendência de alta. Eu ficaria comprado com ela também, pelo gráfico de 60. Eu continuaria comprado, aguardando esse tipo de movimentação futura, tá? Caminhando desse jeito, né? Sobe mais, cai um pouquinho, sobe mais, cai um pouquinho, sobe mais, cai um pouquinho. Nesse momento ela está nesse chamado repique para voltar a subir com mais força. Isso pelo gráfico de 60 minutos. O gráfico diário não tem nenhum movimento forte de queda aqui que me chama atenção. Tá? A negociação de hoje foi um candle doji nada significativo. Eu continuaria comprado em Suzano. Tá? Rompeu uma bela resistência aqui em 48,30. Não tem, assim, ela não mostrou falso rompimento, não mostrou que rompeu e tenderia depois a cair. Pelo contrário, continuou subindo forte. Eu sou comprador em Suzano, continuaria comprado com ela. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer com essa e outras ações. Por enquanto, muito obrigado ao Hamilton Ribas, analista de investimentos CNPI da Folio Invest, por ter estado conosco hoje aqui no closing da BMC. Foi um prazer, Hamilton.
Prazer, Carlos. Prazer, Isabela. Obrigado a todos pela audiência. Um abraço. Até a próxima. Vamos rapidamente, gente, para o nosso gráfico do dia. Vamos dar uma olhada em quais são os maiores fundos soberanos do mundo. E o fundo de investimento da Noruega é o maior fundo de investimentos do mundo, com 1,3 trilhão de dólares. Seguido pelo fundo de investimentos da China, o fundo soberano da China,